Ninguém lhe prestou maior atenção, pois naquele local e hora, uma esquina da avenida principal da cidade, 8 da noite, ele era apenas uma das muitas centenas de criaturas humanas que se moviam nas calçadas. À primeira vista, sua aparência nada revelava de extraordinário. Era um homem de estatura mediana, teria quando muito 30 anos, trajava roupa de tropical gris e estava sem chapéu. Quem, entretanto, lhe observasse o rosto mais de perto, notaria algo de anormal naqueles olhos cujas pupilas ora se esvaziavam como as de certos loucos, ora se animavam de um atônito fulgor de medo, como as de um animal acuado. O homem de gris deu alguns passos, fez uma volta em torno de si mesmo. Parecia que ia entrar pela porta de uma casa de apartamentos, mas recuou. E, depois de colidir com 2 ou 3 passantes, estacou à beira da calçada, moveu a cabeça de um lado para o outro, como quem procura orientar-se, e deu um brusco passo à frente. Sentiu que alguém lhe agarrava o braço e o puxava com violência para cima do meio-fio, ao mesmo tempo que lhe gritava ao ouvido: "Quer morrer atropelado? Atravesse a rua pela faixa!" Ele não disse palavra, nem sequer olhou para o homem que o detivera. Ergueu o rosto para o céu e pronunciou o nome de mulher que vinha repetindo mentalmente desde que aparecera aquela esquina. Havia pouco mais de 1 minuto. Sua voz não se sumira de todo no ar, e já aquela combinação de sons cessava de ter para ele qualquer sentido. Não lhe evocava nenhuma imagem. Era como a sombra de um corpo inexistente. E essa sombra mesmo se apagou em fração de um segundo. Olhou em torno e não reconheceu nada nem ninguém. Estava perdido numa cidade que jamais vira. Recostou-se a um poste e ali ficou a sacudir a cabeça de um lado para o outro, como para dissipar o nevoeiro que lhe embaciava as ideias. De olhos cerrados, procurava desesperadamente lembrar-se, e esse esforço lhe atirava o espírito em abismos vertiginosos, em sucessivas quedas no vácuo. Quem sou? Onde estou? O que aconteceu? Não era com a mente que ele fazia estas perguntas angustiadas, nem elas chegavam a articular-se em palavras e frases. Essas urgentes indagações em torno da identidade, tempo e espaço estavam subterraneamente contidas naquela ânsia aturdida. Era como um homem que, despertando em um quarto escuro, procurasse às cegas, num terror quase pânico, uma janela para o ar livre, para a luz. Esse é o início da novela Noite, da autoria de Érico Veríssimo, publicada em 1964, um livro ao qual a crítica brasileira, ao contrário da estrangeira, não deu muita atenção. A noite, a narrativa de Noite se concentra sobre a experiência de uma só personagem, que não tem nome, é conhecida como o Desconhecido, e a duração da ação toda é cerca de 10 horas. E o clima da cidade é um clima extremamente opressivo. Embora a crítica brasileira não tenha dado muita atenção, Moisés Velhinho foi o primeiro a perceber a importância dessa novela e, em suas palavras, registradas no livro Érico Veríssimo, Realismo e Sociedade, da autoria do professor Flávio Loureiro Chaves, diz o seguinte: em sua perplexidade sufocante, o desconhecido parece encarnar, sob forma difusa, o drama do homem que não encontrou,
na busca introspectiva, qualquer motivo transcendente de afirmação, nada que lhe desse, em termos apreensíveis, o sentido substancial e não apenas existencial dos seres e das coisas, da vida, enfim. A expressão mais profunda da narrativa, conforme palavras do professor Flávio Loureiro Chaves, está nessa sensação incômoda de esvaziamento do eu, de perda do domínio da própria individualidade, que advém do confronto com a engrenagem absurda da vida imposta no momento em que se intui, embora nebulosamente, o seu caráter imperativo. Continua o professor dizendo que, sendo este o tema fundamental de Noite, é evidente que aí se constitui o termo mais radical da indagação sobre a vida urbana, e o ambiente alucinatório desta novela está intimamente vinculado com o realismo social dos romances publicados entre 1933 e 1943. Esse desconhecido, que perde a noção da própria identidade, na sua trajetória nessas 10 horas durante a noite, é acompanhado por 2 demônios que o arrastam numa peregrinação interminável pelo submundo dos bordéis e antros da marginalidade da vida mundana, vida noturna. No decorrer da narrativa, aos poucos, vão aparecendo pistas, informações, detalhes que podem nos levar a esclarecer, afinal, quem é este homem e por que ele está assim. Este pequeno livro eu achei muito interessante. Não sei se vocês escutam ao fundo o barulho do vento, venta muito hoje quando eu estou gravando em Porto Alegre, mas pensei que talvez ele fosse um excelente pano de fundo para essa narrativa tão misteriosa e tão angustiante, assim como a minha camisa preta. Mergulhe no desconhecido de noite, acompanhe a personagem denominada O Desconhecido e tire as suas próprias conclusões.